Olá, sou Derico. O Tempo de Música de hoje fala sobre uma grande cantora, talvez a maior artista internacional que o Brasil já produziu, chamada Carmen Miranda. A Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em Portugal em 1909 e veio para o Brasil antes de completar 1 ano de idade. Ela veio para cá, se radicou no Rio de Janeiro e lá ficou com aquele sonho que ela sempre teve de se tornar uma grande artista. Isso ela conseguiu. 19 anos depois, em 1928, ela foi apresentada a um grande músico da época, violonista, compositor, chamado Josué de Barros. Ele trabalhava numa rádio chamada Rádio Roquete Pinto, levou a Carmen Miranda para lá e lá ela começou a trabalhar. E 1 ano depois, em 1929, ela foi apresentada a um diretor de uma gravadora que tinha acabado de chegar no Brasil, chamada Brunswick. Ela gravou algumas coisas lá durante um período, menos de 1 ano, e foi para a RCA Victor, que era uma grande gravadora da época. E lá ela gravou uma música de um outro compositor chamado Joubert de Carvalho. Joubert de Carvalho gravou uma música, compôs uma música que deu para ela gravar, chamada Tá Aí, Pra Você Gostar de Mim. Uma marchinha de carnaval, vamos dizer assim, que se tornou um grande sucesso. Na época foi recorde de venda, vendeu mais de 35 mil cópias e tornou a Carmen Miranda aclamada como a maior cantora do Brasil. A música tá aí, todo mundo conhece, é essa aqui. Bom, nesse momento a Carmen Miranda começa a participar de pequenos filmes, pequenos documentários. Ela faz pontuais participações em produções da Cinédia. E em 1935 ela grava uma participação num filme chamado Alô, Alô Brasil, que foi legal, mas em 1936 é que ela teve o grande momento dela, numa superprodução da Cinédia para os parâmetros da época. Esse filme Alô, Alô Carnaval, que foi filmado em 1936, teve uma grande repercussão nacional. A Cinédia tinha feito cenários, ela gastou uma grana mesmo, para fazer a reprodução do que era o cassino da Urca, um grande elenco. Então assim, foi uma produção muito bacana que a Carmen Miranda participou, e principalmente foi quando ela se colocou, porque o que aconteceu? Tinha um musical no final do filme que o Lamartine Babo compôs uma música e quem ia cantar era o Francisco Alves, que era o Cantores do Rádio. Só que a Carmen Miranda fez uma interpretação, ela cantou a música e o diretor ficou encantado, falou: meu, é isso aí que a gente quer. E tirou o Francisco Alves do número final e colocou a Carmen Miranda junto com a irmã dela, a Aurora Miranda, para cantar essa música no final do filme. Seria o musical de encerramento. E aí mudou até as cantoras do rádio. Então o que era para o Francisco Alves cantar acabou virando a música de um sucesso estrondoso da Carmen Miranda com a irmã, a Aurora Miranda, a música As Cantoras do Rádio, que é essa música aqui.
Carmen Miranda, depois disso, sai da rádio Roquete Pinto e vai para uma outra rádio chamada Mairinque Veiga. Ela é contratada pela Mairinque Veiga. O primeiro contrato assinado por uma cantora de rádio com uma emissora foi a Carmen Miranda, que fez isso em 1937. Ela já ela ganhava 2 contos de réis, então ela foi a cantora mais bem paga da rádio brasileira, porque até então as cantoras todas elas ganhavam como participação, elas iam lá, participavam do programa e ganhavam cachê. A Carmen Miranda foi ganhando um salário, ela foi fazendo um contrato. E isso perdurou durante um tempo, até que em 1939 ela já era o nome mais famoso do Brasil, artista, e a cantora mais bem paga da música brasileira. Então, em 3 anos, ela meteoricamente se tornou a cantora mais famosa e mais bem paga do Brasil. Continuou gravando seus filmes, até que em 39 também ela filma o último trabalho dela pela Cinédia, um filme chamado Banana da Terra, com Oscarito, aliás, uma comédia que se passava numa ilha fictícia chamada Bananolândia, e sempre com um grande elenco, e ela sempre sendo um nome e tal, mais famoso e tudo mais. E nesse filme especificamente, ela canta uma música chamada O que é que a Baiana Tem, de um compositor baiano chamado Dorival Caymmi. Ela lança Dorival Caymmi no cinema aqui no Brasil. A música O que é que a Baiana Tem. E por aí vai. Paralelamente aos filmes da Carmen Miranda, ela também fazia os shows dela. Um dos shows dela no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Estava lá toda feliz tocando, estava presente vendo um produtor americano chamado Lee Schubert. Ele viu a Carmen Miranda paramentada, porque a Carmen Miranda, quando gravou o Banana da Terra, o que é que a Baiana Tem, ela estava lá com as frutas na cabeça, brinco, colar, vestida de baiana e tal, que foi o paramento que a imortalizou para o mundo inteiro, para os Estados Unidos inclusive. Ele viu aquilo, ficou maravilhado e fez um convite para que ela fosse aos Estados Unidos. E ela estava com o Bando da Lua. O Bando da Lua, só um registro histórico, o Josué de Barros, aquele que convidou a Carmen Miranda para ir para a rádio, né, Roquete Pinto, isso em 1928, ele que descobriu a Carmen Miranda, ele descobriu também o Bando da Lua. O Bando da Lua, antes de conhecer a Carmen Miranda, antes de eles se juntarem, o Bando da Lua chamava-se Bloco de Bingo. E aí depois, com a Carmen Miranda, passou a se chamar Bando da Lua, e aí eles fizeram essa parceria, Carmen Miranda e Bando da Lua, até o fim da vida dela, né? E ela foi para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, ela participou de um musical chamado Streets of Paris, isso em 1939, que depois, em 1940, ela participou de um filme chamado Serenata Tropical. Foi o primeiro filme dela nos Estados Unidos. E nesse filme, tanto no musical quanto no filme, ela cantava uma música chamada South American Way, que é essa música aqui.
foi em Boston, na verdade. Ela tinha ido para os Estados Unidos para fazer essa participação no Streets of Paris com o Abbott e Costello, que era uma dupla de comediantes americanos de altíssimo sucesso e tal. E aí ela voltou para o Brasil. Ela ficou lá um tempo, voltou para o Brasil e em 1940 já era a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo, o Brasil já vivia uma outra realidade, na verdade. E ela foi fazer o show no Cassino da Urca de novo. Só que aí ela encontrou uma barreira, na verdade, porque quando ela voltou, muitas pessoas que gostavam dela e eram artistas, intelectuais da época, achavam que ela voltou americanizada. Inclusive Vicente Paiva compôs uma música para ela dar resposta a todas essas pessoas que achavam que ela tinha voltado diferente e tal, que é a música Disseram que eu voltei americanizado. Essa música ela cantou no Cassino da Urca depois, ela fez 2 shows no Cassino da Urca e ela teve esse impacto da volta, na verdade, que foi para ela muito ruim, né? Que ela teve que se explicar e tudo mais. E já no segundo, ela todo mundo já sabia que ela era uma grande artista e tinha feito sucesso nos Estados Unidos e ela iria voltar para os Estados Unidos, então não tinha jeito. E aí ela canta essa música como uma espécie de uma resposta a todas as críticas que ela tinha recebido em função da ida dela para os Estados Unidos, que é a música Disseram que eu voltei americanizado. Depois dessa resposta, Carmen Miranda volta para os Estados Unidos junto com o Bando da Lua e continua fazendo as produções do Lee Schubert lá em Boston, e também ela faz os musicais em Hollywood. Então ela fica transitando nessa ponte aérea durante o começo dos anos 40. Ela assina um contrato com a Fox, participa de alguns filmes. Em 41 ela filma Aconteceu em Havana, que foi um filme que não era para ter muita repercussão e acabou tendo, superou Cidadão Kane em vendas, em bilheteria, passou a ser o filme mais rentável do ano. Cidadão Kane e Orson Welles, foi um filme renomadíssimo, um ícone, né? uma referência do cinema americano e tal. E ela ultrapassou isso. E isso em 41. Em 42 ela filma Minha Secretária Brasileira. Ela tinha um contrato com a Fox. Em 42 a já 20th Century Fox paga uma grana para o Lee Schubert para cancelar o contrato que ele tinha com ela, para ela ser exclusiva da Fox. E ela grava Minha Secretária Brasileira, que também novamente passa a ser o filme mais rentável do ano. Ela se consagra em Hollywood e esse filme foi interessante porque tem uma música muito famosa dela também, que ela gravou nesse filme, chamado Tic Tac do Meu Coração. Gostosinha a música de tocar.
ascendente nos Estados Unidos. Ela fazendo as produções dela, participando dos filmes em Hollywood, ela tinha um sucesso estrondoso. Ela foi a mulher mais bem paga de Hollywood no ano de 1943, quando ela filma Entre a Loura e a Morena, uma produção de altíssimo nível, que teve uma repercussão absurda nos Estados Unidos, e onde ela grava uma música que se tornou um ícone da música brasileira, um hino da música brasileira, chamada Aquarela do Brasil. Uma música composta por Ari Barroso em 1939, que ela grava 4 anos depois nos Estados Unidos, no filme dela Entre a Loura e a Morena. Vamos lá com Aquarela do Brasil. Porém, tudo na vida tem um ciclo, e o ciclo da Carmen Miranda começou a virar a partir desse ano de 1945, quando termina a guerra, e ela nos Estados Unidos começa a decair. As pessoas já não têm mais aquele mesmo encanto, ela já não é mais a mesma, ela começa a se viciar em depressivos e estimulantes e calmantes, e aí a coisa começa a degringolar. E aí ela começa a fazer alguns papéis, ela perde o contrato com a Fox e começa a fazer trabalhos por demanda. E um dos contratos que ela assina com a United Artists é para fazer um filme em 1947 chamado Copacabana. Ela em parceria com Groucho Marx, que era um grande ator de comédia da época, e ela assinou esse contrato com a United para ser a protagonista do filme. Muito bem. O filme teve um breve sucesso, não foi uma coisa estrondosa, mas teve uma música que ela cantou nesse filme que vale a pena salientar, porque é uma música de 1917, de um grande compositor brasileiro chamado Zequinha de Abreu, que 30 anos depois ela grava em Hollywood para esse filme Copacabana, a música Tico Tico no Fubá, que é essa música aqui. Cada vez escasseavam mais, então ela passou a fazer coisas muito mais pontuais. Em 1950 ela participa de um filme chamado Romance Carioca. A participação dela é muito bonita, na verdade, porque ela canta o Baião, do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira, no filme, uma participação muito legal, assim, muito pontual e rica. E em 1953, o último filme dela nos Estados Unidos, Morrendo de Medo, é uma participação num filme do Jerry Lewis e o Jim Martin. Muito legal também, mas a participação dela é muito pequena. Depois disso, já dependente química, ela volta para o Brasil em 1953
no final de 53, começo de 54, ela vem para cá, fica um tempo no Brasil, tentando se recuperar, tentando se desintoxicar, mas já sem fazer mais nenhuma produção, mais nenhum show, nada, só aqui vendo, e volta para os Estados Unidos porque ela recebe uma proposta da CBS em Los Angeles de ter um programa dela, tipo I Love Lucy, chamava The Carmen Miranda Show, mas ela não consegue realizar porque ela morre na casa dela em Beverly Hills. Ela é encontrada morta de manhã no corredor do quarto dela, aos 46 anos de idade.